e até no início da fala do senhor, eu corrigi um jargão que está sendo colocado de forma inverídica a respeito da vacinação no Brasil. O senhor disse que o Brasil era o quarto país que mais vacinou no mundo. A vacinação você mede de acordo com a população vacinada, per capita, por cada 100 pessoas vacinadas. Há pouco tempo, 2 meses atrás, coronel, o Brasil estava no 56º posto no mundo. Por falta de vacina, hoje, passou para o 66º posto no mundo. Então, não é o quarto. Então, eu queria corrigir o senhor. Não sei se... Esse é um treinamento que foi feito para todos que vieram aqui. Inclusive, fora daqui também, algumas pessoas do governo colocam como quarto vacinado. Isso é a população do Brasil, mas se mede de forma diferente, entendeu? Por cada 100 pessoas vacinadas. E hoje o país está com 10,8%, quase 11% de pessoas que tomaram a primeira e a segunda dose vacinadas. O senhor sabe, depois da segunda dose é que vem a imunização, depois de 20, 30 dias, das pessoas. A primeira dose não dá a imunização. Pode até proteger. Foi por isso, inclusive, que ontem eu comecei a falar com o ministro Marcelo Queiroga a respeito do tema, sobre a bula das vacinas, até porque é muito claro na bula que, por exemplo, a AstraZeneca são a segunda dose 28 dias depois da primeira. A Pfizer, 21 dias depois da primeira dose. Está na bula, e você sabe que o médico tem que seguir a bula. Nenhum médico deixa de estudar e ler a bula para ele tomar iniciativa, até porque isso é feito nos laboratórios. Nem todos os médicos têm conhecimento farmacêutico, farmacológico das medicações que são utilizadas. O que aconteceu no Brasil? Como o país não tinha dose suficiente para seguir o que está na bula, partiu para fazer a primeira dose e dar um espaço maior para aplicar a segunda dose de 90 dias, no caso da Pfizer e da AstraZeneca. Isso está acontecendo não só no Brasil, em outros países também, que não fizeram esse provisionamento de vacinas para seguir o que está pré-estatuído na bula. E eu tenho eu consegui ter essas informações exatamente solicitando a bula para ter a noção do que significa a eficácia da vacina, como ela foi produzida. O senhor até falou aí a respeito de vacinas formadas pelo RNA mensageiro, inativação do vírus, que é a experiência maior que tem hoje o Butantan, na produção de vacina, já de muito tempo, inclusive a Coronavac é por inativação, embora tenha sido lá na China, mas o Butantan tem, e eu espero que o Butantan, inclusive, possa desenvolver a vacina brasileira, o Butanvac, que já está em experiência lá, talvez na segunda fase da vacina, e termos a vacina aqui no Brasil. Eu quero só colocar as coisas nos lugares certos para que a população não tenha essa informação equivocada de que o Brasil já vacinou 10%, 11% do povo brasileiro vacinado. É muito pouco, né, depois de tanta negação da compra das vacinas. Portanto, eu pergunto, por exemplo, ao senhor, que é um homem instruído, e de todos que vieram aqui para serem ouvidos, o senhor foi o que não trouxe o papel nas mãos, né? Muitos ficaram aqui folheando o papel, o senhor está com tudo na sua mente. Parabéns. Realmente, o senhor treinou e conheceu aquilo que era da sua responsabilidade. Pergunta simples, porque o senador Renan, os outros senadores que me antecederam, já fizeram a maioria das perguntas que eu gostaria de formular e o senhor respondeu. A primeira coisa que eu observei é que o senhor colocou que
o Ministério da Saúde não tomou iniciativa maior porque o Supremo Tribunal Federal deu uma decisão contrária à iniciativa do Supremo Tribunal Federal. Isso, inclusive, está agora já nos blogs, jornais. Eu queria perguntar, o senhor realmente reafirma isso? O senhor me permite considerações sobre o que o senhor falou antes também, além dessa confirmação? Sem problema, fique tranquilo. Desde que o senhor responda, eu afirmo... Está anotado aqui, ministro. De forma bem clara, porque, Coronel Elcio, muitas pessoas que vieram aqui usavam essa posição que o senhor está aí para tergiversar, não responder, querer enganar o senador. Não dá para enganar pessoas que têm experiência, tanto os senadores do governo quanto os da oposição. Isso é uma coisa clara. O senhor começou assim, o quarto país não é o quarto país. É o 66º país do mundo em vacinação per capita. Então, essa é a colocação correta que deve ser feita para não se faltar com a verdade. Só isso. Sim, senhor senador. Muito obrigado. Eu extraí essa informação de um site que está comparando os países, que é o Our World in Data. E ele coloca lá sobre essa informação sobre a quantidade de doses aplicadas. Concordo com o senhor que a imunização completa, dentro do nível de eficácia da vacina, ela será atingida, quando previsto na bula, algum período depois da segunda dose, quando se atinge a quantidade de defesa, ou seja, de leucócitos preparados para poder defender essa vacina. A imunidade... a imunidade completa a partir a imunidade da vacina é a imunidade celular. Sim, que às vezes as pessoas vão no laboratório, fazem o exame sorológico, vem o IgG alto, estou com imunidade, não está. Inclusive, eu aqui falei a respeito disso, né? A imunidade, o exame que se faz, é o exame de anticorpos neutralizantes. Esse sim, se der, a pessoa está protegida. É só isso aí. Sim, senhor. Mas com a primeira dose, é importante também esclarecer à população que é importante, e eu acho que é importante a gente aproveitar essa oportunidade, o ciclo vacinal completo dentro do prazo previsto. Mas a primeira dose ela já oferece algum início da imunização após um período de tomada da vacina. Com relação a esse prazo, toda dose que é distribuída pelo Ministério, ela é acompanhada de uma pauta de distribuição que é elaborada num trabalho conjunto de uma Câmara Técnica com vários pesquisadores, cientistas que têm apoiado o Ministério da Saúde, além do CONAS e CONASEMES, e eles pactuam como vai ser usada a dose, verificando, inclusive, experiências de outros países, como o senhor citou. Não houve negação com relação à aquisição de vacinas. E com relação à medida do STF, que foi a sua última pergunta, foi a sua pergunta, senador, como eu coloquei, ela, ao meu ver, limitaria a implementação de medidas de restrição ou restrição máxima por parte do Ministério da Saúde. Nós elaboramos uma ferramenta de gestão... O senhor fala restrição, o que é que o senhor fala de restrição? Medidas de restrição? Sim, não ter aglomeração. Não, as medidas de restrição que são impostas pelos decretos estaduais municipais. O senhor fala... Eu não falo das medidas de prevenção. Essa aí que o senhor falou, quando o senhor fala medida de restrição, eu vou entender que o Ministério ia tomar a atitude de não deixar aglomerar, é isso? Senador, nós Se temos for medidas isso, de vem prevenção... de contra o que o presidente prega, né? Nós temos medidas de prevenção, uso de máscaras, recomendadas pela portaria 1565 de junho, manter uma distância de segurança entre pessoas, higienização das mãos por água, sabão ou álcool em gel, higienização de superfícies, ambientes ventilados, como nós estamos aqui, a janela aberta, o pessoal separado por barreiras físicas, tudo isso tem a recomendação nessa portaria. Com relação às medidas de restrição, eu estou falando de circulação, de funcionamento de comércio, dessas ações. Isso, aglomeração. Né? Que o presidente da República prega ao contrário. Ele estimulou a vida inteira, até hoje estimula a aglomeração. O isolamento físico, e não há como, Coronel Elcio, todos nós sabemos que as ordens dadas ao Ministério da Saúde foram dadas pelo presidente da República. Não há como negar isso. Negar isso é negar a verdade. Por exemplo, eu estava olhando os vídeos das reuniões do Gabinete das Sombras. Em nenhum momento, o Gabinete das Sombras, que tinha... Em um momento, o Gabinete das Sombras
que nós vimos várias pessoas que orientavam o presidente, inclusive pessoas que não eram da área de saúde, como o senhor e também o general Pazuello, são militares e com desempenho militar, eu vi todos os depoimentos favoráveis ao senhor. Nenhum momento da reunião do gabinete estava presente a maior autoridade sanitária do Brasil, que era o ministro da Saúde, ou seja, estava o presidente da República, o deputado federal Osmar Terra e os outros todos ali. Quem deveria estar sentado ao lado do presidente era o general Pazuello, para ter as informações e contestar as informações ou concordar com elas. Então, as ordens todas foram emanadas do gabinete paralelo para a execução, através do ministro e também do senhor, e dos outros componentes que formavam a estrutura organizacional de cargos no Ministério da Saúde. Então, o uso de máscaras não precisa de decisão do Supremo Tribunal Federal. Isolamento físico, isso pode ser, inclusive, feito até pelos prefeitos, pelos governadores, como foi a decisão que salvou o Brasil de ter uma quantidade de óbitos bem maior. Então, esse restabelecimento da verdade é que essa Comissão Parlamentar de Inquérito busca, entendeu? E essa decisão do Supremo foi que deu a condição, coronel, dos estados e municípios se movimentarem para dar assistência, para fazer o isolamento físico, porque a estrutura organizacional da rede básica de saúde é coordenada por estados e municípios, né? Nós temos uma estrutura do SUS fantástica. Nós podemos, se tivesse vacina, estar vacinando hoje 2 milhões de brasileiros por dia, não tinha dificuldade se tivesse a vacina. Os profissionais de saúde, auxiliares, enfermeiros, médicos, agentes comunitários de saúde, esse pessoal todo, que são os heróis dessa luta, eles podiam estar vacinando muito mais pessoas se houvesse a compra correta das vacinas na época certa. Então, eu quero rebater a posição do senhor, se o senhor falou isso realmente, está em todos os blogs e jornais, de que o Supremo Tribunal Federal deu uma decisão para que os estados e os municípios pudessem funcionar. No meu estado mesmo, nós solicitamos, através da Secretaria de Saúde do governador, que a Anvisa pudesse fazer um convênio de cooperação técnica com o Departamento de Vigilância da Bahia para fiscalizar portos e aeroportos. A Anvisa negou, por decisão do governo. O presidente da República negou isso. Tanto que nós começamos a fazer a fiscalização e fomos barrados de fazer. Então, essa relação que aconteceu e essa situação de estar hoje ainda o atendimento às pessoas foi para a decisão do Supremo. O Supremo foi fundamental nisso. Então, além do Supremo, eu queria perguntar ao senhor, o Programa Nacional de Vacinação foi iniciativa do Ministério da Saúde? Sim, senhor. Já estávamos trabalhando nele desde o momento das prospecções de vacina, das aquisições. Lamento. O contrato, a medida provisória 994, de 2 bilhões de reais para a encomenda tecnológica, ela é de agosto. A medida provisória 1004 e a 1003, que possibilitava a adesão ao mecanismo do COVAX Facility, e a 1004, que abria um crédito extraordinário de 2 bilhões e meio de reais, também para aquisição de vacinas, pelo COVAX Facility, ela é de setembro, e nós temos uma medida provisória no final do ano, a 1015, de 20 bilhões de reais para a aquisição de vacinas. Então, nós já vimos trabalhando, a Câmara Técnica já havia sido designada pelo secretário de Vigilância em Saúde, e vários técnicos e cientistas já participavam das discussões para a elaboração do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. Lamento contestar Vossa Senhoria. O Plano Nacional de Vacinação foi iniciado pelo Ministério, que o senhor era secretário executivo, depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, em dezembro de 2020. Não foi o Ministério da Saúde, Coronel Elcio, eu tenho provas disso. Não é verdade isso. Foi o Supremo Tribunal Federal, eu agradeço ao Supremo, ter tomado essa decisão e determinado ao Ministério da Saúde. Existia, por parte do ministro Pazuello, e o senhor era subordinado a ele, a decisão de não fazê-lo. Portanto, isso é muito grave. Então, o Supremo Tribunal Federal, desde as decisões que tomou, foi de cooperação
para que se pudesse, pelo menos, minimamente, coronel, tomasse decisão em favor da população brasileira. Então, depois que teve a decisão do Supremo, em dezembro de 2020, é que o Ministério da Saúde, através do seu ministro, o senhor era subordinado a ele, tomou essa decisão. Só para contribuir com a verdade. Senador, a portaria do secretário de Vigilância em Saúde, que designa a Câmara Técnica, composta por técnicos e cientistas que colaboraram com o Ministério, foram quase 100, e em várias audiências e discussões, inclusive setoriais, ela não é dessa data, ela remonta de bem antes. Eu acredito que a mesa pode solicitar ao Ministério da Saúde a definição dessa Câmara Técnica, que vinha discutindo justamente o teor de um plano que não foi feito em 24 horas. Lamento reafirmar, e o senhor não está correto nisso, foi a decisão do Supremo Tribunal Federal em dezembro. E outra coisa, coronel, o Plano Nacional de Vacinação, de Imunização, quando foi apresentado, foi uma coisa lamentável, cheia de erros, de programação, porque não existiu nunca, dentro da estrutura que o senhor trabalhava, a intenção de vacinar o povo brasileiro. A intenção era realmente a hidroxicloroquina, como o senhor falou que tomou aí, não vou contestar. Cada um pega o médico e o médico havia a receita e o senhor toma. Mas nunca existiu. A negação pela vacina foi uma coisa evidente de todas as declarações do presidente da República. Por exemplo, o senhor ocupa algum cargo hoje na estrutura do Ministério da Saúde? No Planalto? O senhor está ocupando algum cargo hoje? Sim, senhor. Qual o cargo que o senhor ocupa? Assessor especial na Casa Civil. Da Casa Civil, na estrutura do governo, ou seja, nomeado pelo presidente da República. Então, esse cargo que o senhor tem, naturalmente lhe dá essa condição de tomar iniciativa de falar coisas dessa natureza, lamentável. E outra coisa que eu gostaria de perguntar ao senhor, que passou muito tempo lá no Ministério e deve ter na sua mente todas as informações corretas. O senhor sabe a população do nosso país, não sabe? Claro, quantos habitantes tem o Brasil? Pela última informação que eu consultei na internet pelo IBGE, um diagnóstico de 213 milhões de brasileiros. 215 milhões de brasileiros. Qual é a contribuição do Brasil em termos per capita para o mundo? O percentual que o Brasil contribui. A população do mundo, qual é o percentual do Brasil em relação à população do mundo? Não vale soprar, Fernando. Espera aí. 1,35 avos. Aí você vai jogar por terra a escolinha do professor Otto. 1,35 avos. Hein? 1,35 avos. Não, 2,7% da população do mundo. 2,7% a população. Contribuição do Brasil, população 2,7%, o senhor não sabia. Agora, eu quero... 2,7%, senhor. Pode depois 200 milhões dentre 7 bilhões. Depois o senhor pesquisa. 2,7% da população do mundo. Depois o senhor pesquisa e vai ver que estou certo. Segundo, eu quero perguntar ao senhor agora, qual é a contribuição do Brasil? Lamentável isso, doloroso isso. Os senhores tinham que vir aqui com o preto, aqui o luto no braço. O senhor sabe qual é a contribuição do Brasil em número de mortes por Covid-19 no mundo? Contribuição não, essa coisa lamentável, perversa, que aconteceu com o povo brasileiro. O senhor sabe quanto é que o Brasil hoje responde por mortes no mundo, coronel? Não sopra, não, porque ele deixa eu falar. Não sei. Não sabe. Pois é por isso que o senhor tomou tantas decisões erradas, coronel. Contra a vacina, não comprar kit de intubação, não dar provimento ao oxigênio do Amazonas, não assinar com a Pfizer os contratos para compra de vacina, negar a vacina do Butantan, porque tinha origem chinesa, como propriamente, de forma errada e incorreta, disse o presidente da República, algumas pessoas do entorno do presidente da República, pessoas, inclusive, que gravitam em torno dele, que tem cargo de confiança como o senhor tem. Pois bem, coronel, o Brasil hoje
no mundo inteiro, é responsável de 13,5% de todas as mortes, com 2,7% da população. A política foi errada, coronel. Foi totalmente equivocada e errada. Não houve compromisso com a vida do povo brasileiro. Aquele número aí, 307, é doloroso. Talvez não possa comover o presidente da República e outros que seguem o presidente da República. Não comove, não dá comoção. Por falta de sensibilidade, de humanidade. O mundo precisa hoje, e nunca precisou tanto, e o Brasil nunca precisou tanto, de razão, ciência e humanismo, coronel. O senhor concorda com isso, não concorda? Concordo com o senhor. Durante nossa permanência no Ministério, ciência e humanismo. Nunca tivemos uma atuação negacionista da ciência. Deixa eu concluir, por favor, coronel. O Brasil nunca precisou de gente com razão, com conhecimento, com humanismo, com solidariedade, com humanidade. Qualquer cargo ocupado por alguém, como o senhor ocupou o segundo mais importante cargo do Ministério da Saúde, visitar um hospital de campanha, o presidente nunca fez isso. Ver a necessidade de um paciente com falta de oxigênio, ele nunca fez isso. Visitar alguém, perguntar as dores do povo por falta de leitos, como aconteceu em Manaus, como está acontecendo agora no Mato Grosso do Sul, seria um gesto de alguém que diz assim, governa um país com um povo que é muito sensível, o brasileiro é muito sensível, é muito emotivo, e visitar um hospital, estender a mão ao paciente, não. Foi a cavalgada, o passeio em Camboriú, as férias, o jet ski, essas coisas todas que estimularam, inclusive, coronel, a seguidores continuar. Eu conheço pessoas no meu estado, são tão radicais e fundamentalistas no segmento do presidente da República que não querem tomar vacina, embora tenha disponibilizado a vacina e tenha idade para tomar. Então, por exemplo, se o presidente da República hoje, reconhecendo os seus erros todos, fosse a um local e tomasse a vacina, ele estimularia muitos seguidores a tomar também, que seria muito bom para imunizar, né? Ter imunidade celular para não ter o problema. Então, eu estou fazendo essa colocação aqui, porque eu já me insurgi muito contra a inverdade, contra a briga com a verdade das pessoas que participaram desse momento dramático do Ministério da Saúde. Concluindo essa primeira observação, eu queria perguntar ao senhor, o ex-ministro e chanceler nécio e obtuso Ernesto Araújo participou de alguma negociação para a compra de vacinas? O termo de adesão ao COVAX Facility foi assinado pelo MRE, pelo ministro Ernesto Araújo. Depois, o contrato foi assinado pelo ministro Pazuello. Eu queria perguntar, nesse contrato, qual foi a natureza desse contrato? O senhor sabe a natureza do contrato que o ministro sugeriu? Não entendi a pergunta do senhor. Não, a natureza do contrato, o senhor não entendeu? Eu devo dizer ao senhor, foi um contrato de opção de compra ou não. Se ele pode assinar o contrato, fica opcional. Ele pode comprar a vacina se quiser, se não quiser, não compra a vacina. Foi isso que o ministro... O ministro Ernesto Araújo... Ele sugeriu esse tipo de contrato. Com a intenção de compra. O contrato que foi assinado pelo ministro da Saúde não, eu tô falando opção, era de adesão ao mecanismo com a opção, ou seja, nós... opção de compra. Com a obrigação, porque a gente já tem que pagar um recurso adiantado de 830 milhões de reais, de 10%. O senhor sabe quanto foi o valor, o percentual de compra? O valor total era 2,5 bilhões e na adesão nós tivemos que pagar 830 milhões de reais. Quanto por cento de compra das vacinas? Não sabia, não? 10% da população com 2 doses. Exato. COVAX Facility. 20% da compra seria da vacina, do total. Cerca de 43 milhões de doses. Isso, exatamente isso. Pois bem, então eu quero colocar essas coisas e não tenho assim mais nenhuma coisa, até porque o Renan foi muito preciso, o Humberto, nas perguntas, né? Eu quero apenas lamentar esse momento que nós estamos vivendo
E não tenho dúvida nenhuma que meu país sofre hoje pela negligência de tantas pessoas que foram para o governo sem nenhum compromisso com o país. Além disso, o que eu acho mais frágil ainda, e mostra essa fragilidade do governo, é que nós estamos agora com 2 anos e 5 meses, não, agora não é mais com o senhor, 2 anos e 5 meses de governo, e o presidente da República já trocou quase 20 ministros de Estado. Um governo que em 2 anos e 4 meses troca 20 ministros, inclusive na saúde, nós estamos no 4º. Senador Quiroga. Portanto, eu vou encerrar. Já vi, quando eu olho para ali e vejo 15 minutos, já vou encerrando. Já está. Não, senador. Ali tem 15 horas e 16 minutos.